Olá! O intuito do vídeo de hoje é explicar em primeiro lugar o que é moeda, por que a moeda surgiu e depois vamos fazer uma reflexão a respeito de por que não existe uma única moeda universal e sim várias moedas como por exemplo dólar, real, euro e algumas outras moedas no futuro que possam existir quando você está assistindo esse vídeo. Mas antes deixe-me me apresentar. Olá, eu sou o Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Por que a moeda existe? Antes de existir moeda, a economia era feita por trocas diretas, ou, como era chamado, escambo, que é trocar um bem diretamente por outro bem. Só que fazer uma economia funcionar dessa forma é muito mais difícil e a organização dela se torna muito mais complicada, porque você tem que saber exatamente quanto vale cada bem em relação a cada outro bem. Então, por exemplo, o violão, você tem que saber quanto o violão vale em relação a uma corrente, a um pingente, quanto ele vale em relação à camisa, quanto ele vale em relação a um bracelete, quanto ele vale em relação a tudo. E isso cria tabelas gigantes de preços, né? Porque não são preços, né? São trocas e você tem que entender quanto cada um vale de cada coisa. Então imagina que tem três pessoas numa ilha e elas querem fazer um sanduíche. Uma tem um monte de pão, a outra tem um monte de presunto e a outra tem um monte de queijo. E aí eles querem fazer sanduíches. Se só tem trocas diretas, até que tá tudo bem, né? Porque eu que tenho, por exemplo, o pão, tenho que saber quanto o pão vale em relação ao presunto e quanto o pão vale em relação ao queijo. Mas isso é porque só são três bens. Se fossem 20 bens diferentes, já seria muito mais difícil. Porque eu teria que saber quanto vale o pão em relação a 19 bens diferentes. E por conta desses problemas de organização, surgiu a moeda. A moeda, ela tem como principal conceito para sua existência a possibilidade de utilizá-la para trocas e utilizá-las para reservar valor e trocar bens. Então, o que, que se faz hoje em dia? A pessoa tem um bem, ela troca o bem pela moeda, que é o dinheiro, e ela pega essa moeda e troca por outro bem depois. Então, a moeda só serve na medida em que ela facilita as trocas no mercado. E ela faz com que os preços sejam padronizados, já que você só vai precisar ter o preço em relação à moeda e não em relação a todos os outros bens. Então facilita muito mais o cálculo econômico, faz com que o cálculo econômico seja muito mais dinâmico e que o mercado acerte muito mais e faz com que as pessoas não fiquem confusas infinitamente. Então a moeda é importante por causa disso. E a melhor moeda é aquela que é mais versátil, que pode comprar mais bens em mais lugares diferentes. Então, por exemplo, hoje em dia, a moeda que o pessoal mais gosta, que mais utiliza, é o dólar. É uma moeda que funciona na maioria dos países e que se você chegar com dólar, você consegue trocar rapidamente pela moeda do local ou até mesmo utilizar dólar para comprar e para fazer suas coisas em outros lugares do mundo. Então, a moeda melhor é aquela que é mais versátil. E a característica da moeda é que ela é o bem mais versátil de uma economia, porque ela é utilizada para comprar praticamente todos os outros bens. Então, essa é a função da moeda e é por isso que ela existe. Tanto para facilitar as trocas, por ela ser versátil, tanto para acumular riqueza. Já que você, ao ter moeda, você sabe que você pode trocá-la por bens no futuro, você pode começar a guardar moeda, que é muito mais fácil do que guardar todos os bens. Porque a moeda ela pode ter a característica de não ser tão perecível e ser uma moeda de fácil transporte, que também é outra característica que favorece a moeda e que faz com que ela seja mais útil do que você carregar um monte de bens diferentes para tudo quanto é canto. Mas enfim. E por que não existe uma moeda universal? Ora, se a melhor moeda é aquela que é mais versátil, por que o mercado ainda não se organizou de uma forma a construir uma única moeda? E a partir dessa construção dessa única moeda, nós façamos todas as trocas. Por que isso não acontece? Pense. O natural, o esperado era que o mercado fosse se autorregulando e escolhendo a melhor moeda, a que é mais fácil de transportar, a que não é perecível,
uma moeda que é difícil de falsificar, que talvez uma moeda que tenha um valor real, coisas nesse sentido que facilitam e fazem com que aquela moeda receba maior fama, porque a melhor moeda, ela é a mais versátil, mas ela só é a mais versátil porque as pessoas acreditam nela, e a moeda é sobre isso também. É sobre você acreditar no valor dela, como todos os bens da economia. E a moeda é um dos bens da economia. Mas enfim. Por que não acontece de criar-se uma moeda universal e por que essa moeda universal não existe e se torna soberana? Porque existem estados e os estados querem controlar a oferta de moeda. Eles querem fazer medidas para controlar a população por meio da moeda. A moeda é uma das formas de controlar a população e controlar para onde as trocas vão e controlar mais ou menos o que você pode ou não fazer e dificultar a vida de pessoas que querem fazer coisas que o Estado não concorda. Então, por isso que cada Estado tende a criar sua própria moeda e tende a obrigar pessoas dentro dele a utilizar aquela moeda, mesmo que as pessoas não queiram, mesmo que as pessoas queiram, sei lá, fazer trocas por meio de ouro. Se você tem uma vendinha de bolinho de pote, você não pode só fazer vendas por ouro ou só por Bitcoin. Você tem que permitir que a pessoa te compre aquele bem com dinheiro estatal, com moeda fiduciária, que é esse conceito de moeda que é controlada e construída pelo Estado. É moeda fiduciária, que não é uma moeda de mercado, não é uma moeda real, não é uma moeda com valor real, é uma moeda com um valor construído artificialmente pelo Estado, porque o Estado obriga as pessoas a utilizar dela. Porque se o Estado permitisse que as pessoas utilizassem qualquer moeda, se todos os Estados fizessem isso, no caso, se eles não atuassem com relação à moeda, o que aconteceria é que surgiria uma moeda universal. A tendência é que surja uma moeda universal. E o ouro foi o mais próximo de uma moeda universal que se teve na história. O prata também chegou perto disso, a prata, na verdade. Mas a prata perdeu seu valor com o tempo porque se foi descobrindo muitas minas de prata e coisas nesse sentido. Mas enfim. O ouro é um bom candidato para uma moeda universal, porque ele já foi o mais próximo que tivemos disso na história. E eu não acharia estranho se numa sociedade anarcocapitalista, por exemplo, fosse baseada em trocas com ouro. Assim, existem algumas críticas a adotar ouro como moeda universal, porque se um local específico, se alguém específico descobre uma mina de ouro super gigantesca, ela destrói a economia do ouro. Mas assim, se as pessoas acreditam no ouro, não há nada de errado com isso, elas fazerem troca por ouro. E aí, se no futuro alguém encontrar uma gigantesca mina de ouro e o ouro perder seu valor, as pessoas só vão migrar para outra coisa, vão migrar para outra moeda e não tem nada de errado com isso. As moedas vão se modificando com o tempo e vamos achando formas melhores. Às vezes uma moeda física mesmo, como o ouro, mas o ouro é mais difícil de transportar e aí pode vir a se criar bancos privados, coisas assim, não sociedade anarcocapitalista poderia criar para criar uma moeda mais fácil de transportar e que é lastreada em ouro ou algo nesse sentido. Ou se pode seguir pelo caminho contrário e utilizar de criptomoedas, como por exemplo, utilizar do Bitcoin, apesar de que o Bitcoin demora para fazer suas trocas, né? Você demora algumas horas. Hoje em dia, não sei como é que vai ser no futuro, quando tiver computadores quânticos, não sei se o Bitcoin vai deixar de existir ou se vão conseguir construir uma criptografia rápida o suficiente, né, para computadores quânticos, mas o vídeo de hoje não é sobre isso. Enfim, talvez no futuro, quando tivermos uma capistão, se tivermos uma capistão, né, se tivermos uma sociedade anarcocapitalista, provavelmente essa sociedade vai construir uma moeda para ela e quem mais for aderindo ao anarcocapitalismo vai utilizar dessa moeda porque ela vai ser o mais próximo de uma moeda universal, porque ela não vai ser fiduciária, ela vai ser simplesmente um fenômeno de mercado como qualquer outro. E não há nada de errado com isso. Mas enfim, eu acho que é isso. É por isso que não existe moeda universal e é por isso que nossa vida é ficar trocando moedas quando vamos para outros países. Enfim. E assim, seria muito mais fácil a vida se só fosse uma moeda e que ela não fosse fiduciária, porque ela ia ser simplesmente regulada pelo mecanismo de mercado
pela oferta e demanda de determinado bem, que seria a moeda. E isso ia alterar a taxa de juros, de investimentos, de maneira real, e isso ia se basear também na taxa de preferência temporal das pessoas. Mas eu posso fazer um vídeo mais adiante sobre taxa de preferência temporal, porque é um assunto um pouco complexo e que é difícil de se entender, e eu não posso fazer uma explicação acelerada disso. Se os senhores quiserem, deixem nos comentários aí, eu faço um vídeo sobre isso. Aliás, se os senhores chegaram até o final do vídeo, considerem se inscrever. Eu estou tentando subir meu número de inscritos, né? Chegar em 50, depois chegar em 100 inscritos, aí chegar ali nos seus 500. Quando chegar nos 500 inscritos, eu vou ver se eu compro uma câmera de verdade, um microfone de verdade, e não ficar gravando vídeos no meu Xiaomi, alguma coisa, enquanto eu apoio meu celular no travesseiro que eu tenho aqui na minha cama. Mas enfim. Pro vídeo de hoje foi isso. Espero que os senhores tenham gostado. Qualquer coisa, podem comentar. Eu deixo sempre os comentários sem moderação. Podem me xingar, podem me elogiar, podem falar o que acharam do vídeo. E se eu achar muito interessante seu comentário, eu vou fazer um vídeo sobre ele. No mais, é isso. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.